O programa Satolé by Night já está na área novamente. Meu entrevistado na noite de hoje, Michael Falcão. E o Falcão hoje está abrindo o coração, falando de toda a trajetória da carreira dele. E a gente estava falando antes do break, na tua época de criança, cara, tu teve algumas complicações, foi parar na FEBEM, isso te gerou um certo medo. Vamos seguir daí, Falcão, onde tu parou. Então, eu não cheguei a ser conduzido até a FEBEM. Ah, tu acabou aproveitando essa oportunidade que te deram para fazer esse treino. Pô, e para tu ver, sem querer te interromper, como esse tipo de projeto social influencia na vida de uma criança, né, cara? Meu amigo, esse projeto social salvou a minha vida. Salvou a tua vida, é isso que eu tô falando. Tipo assim, às vezes vai fazer projeto pros moleques de rua e você não dá retorno. Tia, não te dá o retorno, agora tu não tá vendo. Mas daqui a 20 anos é um bandido a menos na rua, né? É um profissional talvez a mais no mercado, né? Então assim, ó, muda mesmo a vida de alguém, né, Falcão? Eu fui conduzido até o 9º Batalhão de Infantaria Motorizada para esse projeto, que se denominava na época Projeto Novo Amanhecer. E todos ali que estavam envolvidos no projeto estão de parabéns. Os cabos soldados trabalhavam com a gente. O capitão Guerra, na época, era capitão, hoje é general. Ele trabalha com Bolsonaro hoje em Brasília. Parabéns a ele. Está trabalhando com o presidente porque ele fez por merecer, né? Exatamente, executa muito bem o trabalho dele. Muito legal. Tu deve ter um bom relacionamento com o pessoal da Brigada, polícia, essa turma toda aí. Eu me dou bem, não tenho problema com ninguém. E geralmente para as cidades que eu vou, eu dou muita aula para a polícia, né? Ah, é? E hoje com o General Guerra eu tenho muito contato com ele também. Inclusive ele vai estar no final do ano aqui, no aniversário do Pelops, aqui em Pelotas, que é um grupo de operações especiais do Exército. Olha, ele vai estar aqui. E tu dá aula de MMA pros caras. Exatamente. Que legal, hein, cara? E aí a luta entrou na tua vida dessa forma. Exatamente. E quando foi que tu percebeu que isso poderia ser uma profissão, que tu poderia viver disso aí, cara? Eu fiz 31 luta de boxe, perdi uma, ganhei 30, só que o boxe nunca dava dinheiro. Um dia eu fui contratado para montar um ringue. Isso aí tu tinha quantos anos já, Falcão? Uns 20, eu acho. Uns 20, mas já era profissional ou tu lutava amador nessa época? Lutava boxe profissional. Profissional, já. Com 20 anos já era profissional? Já. Tá. E eu tinha ganhado 30 lutas, tinha perdido uma, mas não ganhava dinheiro nenhum. As lutas de boxe não davam dinheiro, então eu não conseguia me sustentar com isso. Então eu trabalhava em alguns serviços, né, de segurança, coisas... Sim, tinha outros trampos na tua vida para completar a tua renda, para tu poder chegar até o final do mês, né? Fazer outros trabalhos para me sustentar, claro. Mas seguia treinando, dava aula e tal. Aí um dia eu fui montar um ringue na cidade de Piratini e faltou um atleta lá. Aí me ofereceram uma grana para me lutar e eu subi e lutei. Já era MMA? MMA. Sem luva, Falcão? Tu pegou da época sem luva ou tu já entrou já? Lá, deve ter pego, né? Lá tava usando luva, mas eu já lutei sem luva também. Já lutou casca grossa, hein? Pra encarar ali sem luva. Não, mas é bom. É bom, gosta de... Mas os caras, vamos tirar essa mística então da luva. A luva foi implementada no evento para proteger, não é a cara do outro, né? Para proteger a mão de quem tá batendo, né? Exatamente. Porque sem a luva tu tem a chance muito grande de quebrar um dedo ali, quebrar uma fratura. Não é por quebrar. Ah, não é por quebrar. Porque se ela quebra com a luva, quebra sem a... Se quebra sem a luva, quebra com a luva também. Não é por quebrar. Não é por quebrar. É o seguinte, por exemplo, quando eu comecei a lutar, a luta era de meia hora. Tá. Corrido. Nossa. Então, digamos que tu maratona, né? Era uma resistência. O primeiro round era de meia hora, depois mais 2 de 10 minutos. Puta merda. Era 50 minutos. Então, imagina, eu te batia, vamos botar eu no caso, né? Te batia 29 minutos e 30 segundos. Claro. Só que nos últimos 30 segundos a minha mão pegava no teu dente, cortava e corte no dente não para de sangrar. Aí eu perdia. Protetor também? Usava protetor mesmo, usava, né? Protetor usava mesmo assim, pega no dente. Ah, né? Mesmo assim. Porque o protetor bucal, ele pega só no dente de cima. Porque o dente de cima protege o de baixo, fica na frente do de baixo. Inclusive ele é bem apertado ali, né? O cara, com certeza tu deve fazer o teu profissional, pratinho, né? Profissional, exatamente, né? Mas eu já usei como amador e é um negócio que incomoda até no início, até ele se adaptar, né? Porque ele vem bem apertadinho, ele tem porque amador é pra quem é amador mesmo, porque quando abre a boca ele cai. eu sou amador, mas nós já batemos uma luva, né, Falcão? Claro. Pô, a gente treinava, meu grande amigo Daniel Mota, inclusive o irmão dele tá aqui hoje, podia chamar e convidar ele pra cá, né? Claro, Elisandro Mota, por favor, chega mais, meu velho. O Elisandro é um dos treinadores do Michael Falcão, prazer de ter aqui no programa, meu irmão. Seja bem-vindo.
O Elisandro é um dos treinadores do Maico Falcão aqui, mais especificamente de MMA, irmão do Daniel Mota, quem eu tenho uma admiração, um respeito muito grande também. E nessa época que eu bati uma luva com o Falcão, eu malhava com o Mota, o Falcão também malhava lá. Queria que tu falasse um pouco do trabalho do Elisandro que ele tem contigo, cara. O Elisandro é casado com a minha irmã, com a Márcia Falcão, tem um sobrinho, né? É filho dele já. Que tem que idade para Samuel? Com 12 anos, mas a gente é amigo há 20 anos. E o Elisandro, desde o meu início de carreira, desde o meu início no boxe, ele sempre esteve junto comigo. E hoje, como ele trabalha com arte marcial também, né? Ele é um dos treinadores que eu tenho aqui em Pelotas. Na parte em pé ele me ajuda muito, na parte de MMA também. Muito legal. E o Elisandro já uma experiência muito grande aí, né, Elisandro? Se puder passar o microfone para o Elisandro ali, para ele responder, né, Elisandro? Tu tá há quanto tempo aí, Elisandro, já envolvido aí com o mundo das lutas, cara? Mais de 20 anos. Mais de 20 anos, né? E tu trabalhou muito com o teu irmão lá com o Daniel, ou vocês são independentes, assim? Trabalhei bastante, agora sou independente, né? Independente. E o Daniel é mais focado no Muay Thai, né? Isso. O forte do Daniel é o Muay Thai. Tu Isso. já engloba uma abrangência maior ali de modalidades. E como é que tá o Falcão agora, o momento dele? Se tu pudesse dar uma nota de 0 a 10 do preparo dele, ele tá em que nível? Daria pra ele... Não pode dar 10, senão ele não vai querer treinar amanhã, né, cara? Se tu der 10, amanhã ele não vai. Daria 9.5 pra ele. 9.5. É esforçado, né, Falcão? É esforçado. A gente tem, inclusive, os vídeos teus, pedi pra minha produção, pra Bibi, tem os vídeos do treinamento do Falcão que ele faz, tá? Eu tinha selecionado um vídeo anterior, mas se ela puder colocar um pouco do treinamento pra pitbull, né, Falcão? Levantar pneu, umas corridas, arrastar corrente. Se tu puder passar aqui pro Falcão pra ele me passar um pouquinho como é que é esse treinamento dele. Por que é tão diferenciado o treinamento do cara que luta MMA pro cara que vai na academia marombar, digamos assim, levantar peso? Lembra que eu te falei a respeito do medo que tu me perguntou, e o medo é de não conseguir se superar? Sim. O adversário mais difícil que tu pode ter é tu mesmo. Tu tem que se superar diariamente, meu irmão. Tá rolando algumas lutas tuas aí, vai rolar uns treinamentos. Essa sem luva essa aí, Falcão? Essa nem não é sem lembro, luva? nem lembro, mas faz tempo, isso aí faz mais de Sem 20 luva, anos. o pessoal tá sem luva ali, hein? Putz, Essa aí faz- vai ficar, hein, Falcão? Essa faz mais de 20 anos. Claro. Tu tá com quantos anos, meu amigo? Eu tô com 38. 38, pô. Pensa em ficar no esporte ali no que tu pratica até quanto? Já pensou? Tu tá te organizando para uma aposentadoria no Pô, a futuro, gente tem ou um não? Anderson Silva aí com 46 que tá Sim. lutando O bem. que se Vamos aposentou, que foi o ver. último. Agora me faltou o nome dele, que tá na Galeria da Fama, no Hall da Fama lá do Cultura, o Rende Cultura, lutou até que aos 50 anos. É, a gente cultura até os Pô, 50. e lutando em alto nível aos 50 anos, não era qualquer A um, última né? luta dele foi com o Yoto Machida. Eu acho que um cara desses velho, porque o cara já conquistou tudo que ele tinha pra conquistar, tu entende? Ele foi E é campeão olímpico E também. o problema é que assim, o esporte de vocês é um esporte que o cara tem que estar em alto nível. É. E tu tem que trabalhar no teu máximo. E quando o cara já tá numa idade mais avançada, até o teu próprio corpo, aquilo que tu fazia quando tu tinha 25, 30 anos, talvez quando tu tiver 50, meu amigo, não vai ser a mesma coisa. Teu corpo vai pedir, talvez ao rei, e tu vai... Sabe, um amigo meu me fez uma comparação que é perfeita. Um atleta de alto rendimento é como botar um cinto e ele está sempre no último buraco. Tu está sempre a ponto de adoecer por qualquer coisa. Sim. Porque tu está sempre no teu último nível. Treino muito forte, Treino né? muito É sempre alto rendimento. E sempre, sabe outra coisa que eu sempre, percebo? sempre. Muitos atletas, quando se aposentam, os caras, quando estão na atividade, os caras são sarados, magros, os caras se aposentam, os caras ficam gordo, grande. É por causa até do metabolismo, né, Falcão? Porque os caras comem que nem uns cavalos, os caras treinam o dia inteiro e quando se aposentam, louco, ficam em mas casa é jogando alguns, videogame, né? vendo televisão. Não, mas é alguns. Alguns. Quando eu entrei para o projeto Novo Amanhecer, eu conheci o sargento Nelson Mesquita Filho, que é meu professor de atletismo até hoje. O Nelson Mesquita Filho tem 54 anos e tu olha para ele e diz que ele tem 20 e poucos. E hoje ele está correndo a corrida maratona de 50 quilômetros. Então Cara, não é fraco. ele é muito bom no que ele faz. Muito bom no que faz, condicionado, determinado. Não também, se né, Falcão? esforça tanto quanto ele tinha 20 anos. Cara, eu queria comentar um negócio contigo muito legal, que eu me lembrei agora desse assunto também, porque o MMA teve uma fase que deu um boom. Inclusive foi comparado ao futebol como o esporte mais praticado no Brasil, teve Sim. tudo aquilo, teve um crescimento muito grande. E a nossa região, principalmente aqui em Pelotas, sempre foi palco de grandes eventos, né? Sim. Inclusive o Predador, eu acho que tu lutou o Predador aqui. Foi eu que trouxe E veio o Predador. Vitor fora, eu fiz uma entrevista com ele na época. Foi o que trouxe para cá. Ah, tá. Então, me lembro, tu estava ali, tu lutou esse evento. Lutei. Né? Eu só sempre fui palco de grandes eventos. E hoje em dia, apesar do esporte
tá num desenvolvimento pleno, não acontece mais eventos aqui na região. Tu acha que por que isso? Teve também o apagamento de muitos atletas que estavam na atividade, que hoje em dia também já não... É que agora tu falou o que eu acho. Minha opinião é essa. Se tu não tiver o material humano, tu não vai conseguir fazer. Mas aqui sempre foi celeiro de grandes lutadores. Já foi, não é mais. Não é mais. Mas não é mais por quê? Então, porque assim, não teve incentivo, porque não teve renovação. Eu sei que não se responde uma pergunta contra a pergunta. Sim, claro. Mas eu te peço para te me citar um grande lutador hoje aqui. É porque assim, ó, eu sou complicado porque eu não sou um analista técnico, mas tinha muita gente aqui. Pô, tinha um cara que eu adorava lutar aqui, não sei se tu é amigo dele, de Rio Grande, Rodrigo Pitbull. Te lembra dele? Era um cara que eu gostava de ver lutar, porque ele era raçudo, Em Rio Grande tem os grandes lutadores. O Fernando Huck, que luta na Rússia hoje, não luta mais aqui. Sim. Esse cara é fenômeno. O Lúcio Aguiar é um grande lutador também, é super pesado, inclusive hoje até a gente fez um sparring. Eu te falo isso porque como tinha uma sequência grande de eventos aqui e sempre tinha lutadores locais, inclusive tu tinha vários na época aqui, sempre teve aquela coisa das rixas local, pessoal de Pelotas, de Rio Grande, lutador daqui, dali. Isso é uma coisa que para os fãs do esporte, como eu, por exemplo, eu sinto falta. Exatamente. Sabe, querendo eu ou não, gostaria muito que tivesse. Não lembro quais eram os nomes dos eventos que tinha. Inclusive eu tenho uma luta, queria para minha produção pedir. Eu peguei uma luta tua das antigas dessa época, que era não me lembro nem o nome do evento. Street Fighter. É que só cuida, os fins justificam os meios, meu amigo. Então, ó, para um atleta treinar, se dedicar de manhã à noite, ele vai ter que ganhar alguma coisa para isso. Exatamente. Como que ele vai sustentar os filhos dele? Exato. Então, ele vai comer o quê? Vai dormir aonde? O grande culpado disso é o investimento. Tu acha que é mais do investimento que propriamente o material humano. Há tempos atrás tinha pessoas que investiam nisso, achavam bonito e investiam o seu dinheiro. Primeiro desafio Fight Show. Esse é outra fera daqui, Leandro Gordo, tá afastado, não luta mais. Mas eu vi essa luta tu acabou com o cara ali rapidinho, Falcão. Foi um lutão, realmente. Onde foi esse evento, Falcão? Foi no Pelotense, na Avenida Bento Gonçalves. Eu me lembro que lá... o Gato Pelado. Eu não me lembro como é que eles conseguiram... Ginásio do Gato Pelado. Eu não me lembro como que eles conseguiram botar tanta gente lá dentro. Não foi um que teve uma chuvarada, teve um que eu fui lá que estava a cidade toda embaixo d'água. Que ficou 3.000 pessoas na rua e não conseguia entrar, não lembra? Pra tu ver como o pessoal tinha, assim, ó... Ficou 3.000 na rua e não conseguia entrar. Para os empresários, né, para a classe, para o pessoal que é envolvido com esse segmento, pessoal, a gente tem um material humano, temos um campeão mundial aqui, né, que é da nossa região, um evento desse, a região está carente, está precisando ter um evento desse aqui. Eu acho que se tivesse mais investimento no esporte, novas escolas também, e esses galera mais adequada para treinar. Vamos pegar esse cara que está lutando contigo aí, vamos pegar um exemplo desse aí, que está no vídeo ali, o Leandro Gordo. Leandro Gordo. Esse é um cara que tu acha que talvez não teve a mesma ascensão que tu teve, porque não teve oportunidade financeira, talvez não teve uma preparação técnica maior para chegar talvez aonde tu chegou. Um atleta como ele, o que tu acha que faltou para essa turma, que igual a ele tinham outros aqui da região também que eram bons? Campeão, na verdade, cada um é o peso e uma medida diferente, não adianta. Não tem uma regra geral, não tem uma receita de bolo. Nós somos reflexos de nossas escolhas. Como eu já te falei, eu já errei muito, paguei pelos meus erros. Tu te deu bem, foi pelas escolhas. Também, né, Falcão? Foi uma época que tu saiu para treinar em Curitiba, foi? Meu amigo, foi escolha. Quando eu bati nele, eu estava treinando aqui. Sim, aqui, mas tu acabou que te deu oportunidade pro UFC, tu saiu de Pelotas naquela época, não saiu? Saiu, mas se eu não tivesse saído, eu teria entrado no UFC também. Teria entrado da mesma forma. É porque eu estava ganhando de todo mundo. Eu achei que isso influenciou para tu ter chamado, tá lutando num grande centro. E o nome Brasil, só de ser brasileiro, a gente já está no foco da câmera, porque começou aqui. O UFC era de brasileiros, era da família Gracie. Sim, foi eles que criaram lá nos Estados Unidos. Eu vi a história dos caras, quando eles juntavam as turmas na casa de um deles ali, que era dos Gracie. E aí chamavam todos os carinhos que gostavam de brigar e juntavam as modalidades ali. Eu me lembro até que os Gracie venderam o UFC por 3 milhões. Isso mesmo. E agora os irmãos Fertitta que compraram, venderam por 3 bi para a China. A China comprou agora. Que isso, hein, Falcão? Muito dinheiro, né? Muito dinheiro envolvido. Hein, campeão? Que nem eu estava te falando, ó. Cada um é um peso e uma medida diferente. Somos reflexos de nossas escolhas. Tu já finalizou o cara ali, ó. Essa luta aí não durou um minuto, Falcão. Não durou um minuto. Essa luta foi rápida. Eu acho que o cara foi vir pra cima, ele veio pra cima com tudo ali, tu já pegou ele ali, deu uns... Esse aí foi nocaute mesmo, hein? Tu podia ser comentarista do combate, hein, cara? Pô, mas já imaginou? Não, tu faz um comentário bem legal.
É, porque Gostei. assim, ó, eu sou um amante do esporte, né, Falcão? Então assim, a gente entende um pouco, mas claro que a gente não é um profissional. É verdade. Eu quero que tu fale, agora nós vamos ter que ir pro último break comercial, mas na volta eu gostaria que tu falasse do teu título no Bellator. Pode ser? Claro, meu amigo. Muito legal. Galera, não saiam daí, a gente vai para um rápido intervalinho, mas na volta tem muito mais Michael Falcão. A gente já volta.